Mas antes, Alexandre, imagino eu, me coloquei em alguns momentos no lugar dessa criança, que deveria ter sido protegida pelo pai e não foi, que deveria ter sido defendida pela mãe e não foi, e foi buscar ajuda na guarda municipal. O que que essa cena, o que que essa situação representa para essa criança? Boa tarde. Olha, a gente vê que essa criança, ela demonstra aí um ato de resistência muito importante, né? E ela está justamente procurando colocar visibilidade, mostrar o que ela passa na própria casa, muitas vezes, ou o tipo de violência que ela sofre. Então, assim, num ato de desespero, num ato ali que talvez encontrou uma esperança, na primeira oportunidade, às vezes você consegue. Isso é muito interessante. Por quê? Nos interessa, de fato, ter espaços de denúncia que não sejam necessariamente uma delegacia. Uma criança não tem, às vezes, a capacidade de ir numa delegacia. Então, a gente vê a importância de ter um espaço de diálogo, um espaço aberto para receber esse tipo de coisa. Seja, às vezes, é muito comum, né? Em escolas com professores ou em alguns outros ambientes, como, por exemplo, na farmácia, que tem também, inclusive, a campanha contra a violência, né? Contra a mulher, de prevenção, né? Marca o X na palma da mão e você mostra isso para a pessoa. E isso são possibilidades, espaços de resistência contra a violência. Então, essa criança, provavelmente, ela, vivendo esse sofrimento, vivendo esse constrangimento, ela procurou a primeira possibilidade de falar. Ela procurou ali, talvez, a primeira possibilidade de demonstrar o que ela sentia. É um grito de socorro, literalmente, né? É um pedido de socorro de forma literal mesmo, porque ela já tem 9 anos. Às vezes, antes dessa idade, não consegue expressar, dizer o que está vivendo. Vai demonstrar de outras formas. E nem sempre os adultos ou quem está ao redor vai conseguir compreender esse pedido de ajuda, porque não tem a linguagem, não entende muito bem. Porque a criança vai, vamos dizer assim, entender as coisas, muitas vezes até se culpando, ficando com medo. E o medo leva, às vezes, ao silêncio, ao segredo. Tanto que, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, quando eu estou atendendo uma criança, ou outros colegas meus, ou alguém que eu dou supervisão, eu sempre falo, não fala a palavra segredo, fala a palavra sigilo. Porque o segredo faz com que a criança também comece ali a guardar algumas coisas, aprender a guardar coisas, inclusive contra o próprio abusador. Então tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar, essas palavras às vezes sutis, mas que a gente vê que a criança, ela sim, tenta resistir. Qual é a importância da gente dar ouvido para as nossas crianças? É muito importante, porque às vezes tem famílias, não todas, mas tem famílias que preferem manter uma certa imagem, passar uma certa imagem de que não temos problemas, não vivemos problemas, do que enfrentar uma crise, um problema. Por quê? Como a gente viu que as estatísticas demonstram, né, que a grande maioria dos casos de violência, abuso, são com pessoas familiares, próximas, amigas, pessoas de confiança da criança, logo também são dos outros familiares. Então isso muitas vezes gera um desconforto, a famosa, entre aspas, vista grossa, mas isso na verdade, gente, não é vista grossa, né? É violação, é conivência, é falta de atenção quanto à criança, né? Então, tem eu repito muito isso, eu insisto, esse espaço, né, de diálogo, esse espaço de cuidado e proteção para a criança, né? É pedir que ela conte as coisas e quando ela contar, resguardá-la também, porque muitas vezes o adulto também não sabe receber algumas notícias, já pensa em resolver aquilo na violência também, já logo joga uma primeira pedra, segunda e assim vai. Então até a própria criança às vezes tenta preservar ela e os pais ou responsáveis. Então é preciso muita maturidade. A gente está engateando muito nisso, infelizmente ainda, porque é muito comum essa cultura de violência contra as crianças. É muito grande, muito lucrativo muitas vezes o tráfico, a pedofilia, né? Então é um combate muito grande a ser feito, mas é importante que hajam esses espaços e às vezes esses pequenos movimentos que podem ser gigantes, de resistência, movimento de resistência, como essa criança de 9 anos fez, e a guarda deu ouvidos para ela. E aí, Alexandre, é de doer, né? Ouvir uma fala dessa de uma mãe que, por conta, em troca de comida, aceita que a filha seja abusada. Você vê que é uma situação também, né, assim, muito comum, porque por um lado, nosso primeiro impulso é sair julgando mães, né, apedrejar, né, primeira
primeiro movimento que a gente tem é raiva, né? Mas assim, não é também para justificar o que se faz, mas uma realidade muito grande da violência contra a mulher, do medo, das ameaças, de às vezes você fazer uma denúncia e você não ser levado a sério também. Mas uma coisa eu sempre me pergunto, só existem dois caminhos? Só existe passar fome e não passar fome? Será que não existe um caminho do meio? Será que essa mãe não pode trabalhar, por exemplo? Né? Só existem dois caminhos? Existem várias possibilidades diante disso, né? Assim, de você... De fato, aqui eu estou trazendo mais no caso de uma pessoa que se sente muito ameaçada, né? Com risco de morte, né? Então, é muito importante essa mãe acionar, porque você deixa de ser mãe quando você não protege o filho, né? Você é qualquer outra coisa, você pode ser mulher, você pode ser qualquer... Mas agora é muito importante a mãe acionar, às vezes, a sua rede de proteção, né? Rede de apoio, pessoas próximas a ela, às vezes nem tão próximas. Às vezes é uma colega de algum lugar que ela conhece, alguma outra pessoa, algum familiar, uma prima, alguém distante, mas enfim, alguém de confiança, ou profissional da saúde, como um psicólogo, um assistente social, né? Então, de fato, nesses casos é importante, como você trouxe, Roberto, assim, de encontrar caminhos, mas caminhos não só para sustentar a vida após a denúncia ou após a resolução do problema, mas caminhos para a resolução dessa situação de conflito, que não é fácil, mas ela é necessária. Então, realmente, às vezes você vai se pegar nessa dúvida, né? Então, é uma questão mesmo de maternidade enquanto cuidados. Posso dar uma dica Rapidinho, então. Uma dica super rápida aqui. Nós estamos em época de Natal, tá? A gente pode trocar a relação das crianças com o Papai Noel. Nada de sentar no colo em troca de balas ou de presentes. Muito bem. Isso é uma dica que fica aqui pra gente também. Isso é uma prática antiga que antigamente a gente naturalizava. Não, a gente precisa sim ter nossos cuidados. É prevenção. Obrigada, Alexandre. Obrigado.